E aí, pessoal, vamos para o campo elétrico. Vamos ao conceito. O campo elétrico desempenha um papel de transmissor de interações entre cargas elétricas, segundo Ramalho. E o campo elétrico é um campo vetorial constituído por uma distribuição de vetores, um para cada ponto de uma região em torno de um objeto eletricamente carregado, Resnick. Para melhorar nosso entendimento sobre campo elétrico, vamos fazer algumas comparações com o campo gravitacional. Em cada ponto da região em torno da Terra, uma grandeza vetorial é a aceleração da gravidade vertical e apontada para o centro da Terra. Nos corpos eletrizados, o vetor campo elétrico pode apontar para dentro do corpo ou para fora, vai depender do sinal da carga. No corpo eletrizado negativamente, o vetor campo elétrico apontará para o centro do corpo. Pois se a carga for positiva, o campo elétrico apontará para fora do corpo. Força gravitacional, força elétrica. Lembre, força gravitacional é força entre massas e força elétrica é força entre cargas. Bola de tênis de massa M, no espaço, em movimento retilíneo e uniforme. Força resultante nula, a bola não possui peso. Com a interação dos campos gravitacionais Terra-bola de tênis, teremos a força de interação entre os corpos. Para a bola de tênis, a força será o seu peso, sendo a sua expressão de peso igual a massa da bola de tênis vezes a aceleração da gravidade da Terra. Força elétrica, carga positiva Q. O campo elétrico é de afastamento. Então, no ponto à sua direita, o campo elétrico estará para a direita. Se for colocada uma carga positiva no ponto P, vai haver uma repulsão porque as duas cargas são positivas. A carga geradora do campo E e a carga de prova, que é minúscula. Então a força estará no sentido do campo elétrico. E a expressão dessa força é parecida com o peso, sendo que nós temos a carga de prova, Q, e o campo elétrico da carga geradora, que é maiúsculo, em azul. Se nós colocarmos uma carga negativa, carga de prova negativa, carga geradora positiva, a força elétrica atuando na carga de prova estará para a esquerda, sentido contrário do campo elétrico. Mas o seu módulo é o mesmo, ou seja, vai ser o módulo da carga de prova vezes o campo elétrico da carga geradora. Se for negativa, lembre que o campo é de aproximação. Então, se nós colocarmos um ponto P a uma certa distância dessa carga, o campo elétrico dessa carga nesse ponto estará para a esquerda, porque o campo é de aproximação. E se nós colocássemos uma carga positiva no ponto P? Bem, aí vai haver uma atração. Então a força elétrica está para a esquerda. Então perceba que campo e força estarão no mesmo sentido. Mas o módulo da força é o mesmo. Carga de prova vezes o campo elétrico da carga geradora. Bem, aí vai haver uma repulsão. Força e campo elétrico vão ter sentidos contrários. Mas o módulo da força continua sendo o mesmo. Então você não leva em consideração o sinal da carga. Agora, em relação ao sentido do campo elétrico e da força elétrica, perceba o seguinte: quando a carga de prova ela é positiva, ou seja, Q maior que zero, força e campo elétrico terão o mesmo sentido. Mas se a carga de prova for negativa, ou seja, o Q negativo, carga negativa, força e campo terão sentidos contrários. Unidade no sistema internacional. Campo elétrico é força pela carga. No sistema internacional, força em Newton e carga em Coulomb. Então, a unidade do campo elétrico será Newton-Coulomb. Linha de campo, onde o vetor campo elétrico é tangente a elas. Uma carga positiva, afastamento. Carga negativa, as linhas serão de aproximação. A barra fina, positiva, você vai ter linhas de afastamento. Se for uma combinação de cargas, uma positiva e uma negativa, então vai haver uma combinação de linhas. Também, se for duas cargas positivas, combinação de linhas. Campo elétrico produzido por uma carga pontual, ou seja, uma carga que você não leva em consideração a sua dimensão. Então, pela lei de Coulomb, força entre cargas são constante eletrostática, produto entre as cargas em módulo, pela distância entre elas ao quadrado. E já estudamos que força elétrica também é carga vezes o campo da carga geradora. Combinando essas duas expressões, teremos carga de prova vezes o campo é igual a constante eletrostática, produto das cargas, pela distância entre elas ao quadrado. Vamos cancelar a carga de prova.
Então o módulo, a intensidade do campo elétrico produzido pela carga geradora Q maiúsculo vai ser constante eletrostática, Q maiúsculo, distância ao quadrado. Essa distância é para qualquer ponto no espaço que você queira encontrar a intensidade desse campo produzido por essa carga Q. Vamos ao campo elétrico devido a várias cargas. Então temos a carga 1, carga 2, carga 3, 4, N cargas e um ponto P. Então você vai calcular o campo elétrico individual da carga Q1 no ponto P, campo elétrico individual da carga Q2 no ponto P, e assim para N cargas. Você terá aí o campo elétrico resultante, uma soma vetorial. Vamos explicar melhor o que vem a ser essa soma vetorial. Dois vetores na mesma direção e sentido. Vamos supor para a direita. Então temos E1 e E2. O módulo do vetor resultante é a soma direta. E1 mais E2. E se tiverem em sentidos contrários, basta você subtrair. Então será a lei dos cossenos. O quadrado do vetor resultante será o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se o cosseno for de 90, cosseno de 90 é zero. Então a expressão vai se reduzir ao teorema de Pitágoras. Como será representado graficamente o vetor resultante? Sai da origem do primeiro para a extremidade do último. Vamos para o campo elétrico uniforme. Quando o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Terá a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. As linhas de força de um campo elétrico uniforme são retas paralelas, igualmente espaçadas, todas com o mesmo sentido. Sobre a intensidade. Placa fina, infinita, o campo elétrico é igual à densidade superficial de carga sobre duas vezes a permissividade do meio. Tanto faz do lado direito ou do lado esquerdo. Esse vai ser o módulo do campo elétrico. Não depende da distância. Mas claro que o ponto tem que ser próximo à placa. Permissividade do meio. O que vem a ser isso? Descreve como o campo elétrico afeta e é afetado por um meio. Sobre a intensidade ainda. Bem, se for uma combinação de duas placas positivas, cada placa vai produzir a intensidade sendo densidade de carga por duas vezes a permissividade. Ponto P, à esquerda, do A e do B. Então lembre, se é positiva, o campo é de afastamento, tanto da placa A quanto da placa B. Campo resultante será a soma dos dois campos, campo A e campo B. Você vai somar e vai cancelar o 2. Um ponto à esquerda das duas placas será apenas densidade de carga pela permissividade do meio. Se fosse um ponto no meio das placas, a placa A é positiva, o campo é de afastamento. Placa B positiva, o campo é de afastamento. Então perceba que aí, como o módulo de cada placa em qualquer ponto próximo à sua superfície é constante, ou seja, é densidade de carga por duas vezes a permissividade, então no meio entre as placas o campo resultante será nulo. Os dois campos estão na mesma direção e sentido, então será soma. Então você vai somar, tanto do A quanto do B, estão na mesma direção e sentido, cancela o 2, fica apenas densidade de carga pela permissividade. Em geral, nos exercícios do ensino médio, o valor do campo nas regiões que se quer resolver o problema já é dado. Não se preocupe que dificilmente vem essa densidade de carga pela permissividade. Bem pessoal, chegamos ao final, espero que você tenha gostado. Nos encontraremos na playlist sobre campo elétrico. Um abraço, fique com Deus, tchau!